para se questionar se a pichação pode ser considerada uma forma de manifestação artística? Hoje estou com a Alessandra Oliveira, professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza, e o pichador e artista digital Vitor Grilo, que vão debater um pouco sobre o tema citado. O primeiro assunto a ser abordado é relacionado diretamente com o tema. Para vocês, a pichação é uma forma de manifestação artística? Bem, eu acho esse assunto muito pertinente, queria agradecer pelo convite, porque a gente tende a colocar a pichação no status de crime, né? Só que a manifestação da pichação, ela é uma manifestação que ela vai fazer com que a cidade pare para pensar, né? Vai fazer com que a cidade se desloque, vai fazer com que a gente se incomode. Então, pensando na arte, né, com esse status de quem incomoda, quem desloca, a pichação tem uma potência artística muito forte que não deve ser menosprezada. Então, sim, eu considero que a pichação pode ser considerada uma forma de arte, principalmente pensando nessa potência da pichação de deslocar, de incomodar, de colocar questões no espaço urbano. Bom, obrigado pelo convite também, Letícia. Eu entendo que talvez fique muito simplista a gente dizer, e ao mesmo tempo eu entendo que ela é bem mais do que isso, né? São pessoas que constroem uma cultura há bastante tempo. Aqui em Fortaleza a gente já tem mais de 30 anos de pichação, vindo já do Rio e de São Paulo, com a conexão direta com o picho protesto, né? Nos inícios aqui no Brasil, da época do regime militar, e do ponto de vista da prática hoje da pichação, a conexão muito forte com as origens do grafite nova-iorquino, nos anos finais de 60 e início de 70, né? E eu acho que tem muitos aspectos aí, artísticos na pichação. Não é somente arte, mas eu acho que sim, tem muita arte na pichação. Vocês concordam com a afirmação de que a pichação é um crime ambiental? Olha, eu acho que a pichação, ela tem um papel muito importante na cidade. Quando a cidade ela é muito pichada, geralmente é porque é uma cidade que ela não trabalha muito bem o diálogo entre os seus sujeitos. E que essas pessoas precisam do espaço dos muros e subverter esses espaços como forma de expressão. Então, você vai ver, se você tem uma cidade que ela é totalmente limpa, que ela não tem pichação, né, é uma cidade que está faltando vida nela, porque não existe uma cidade sem questionamento. Não existe uma cidade em que não tenha nada para a gente protestar, para a gente ser contra. Então, a pichação ela é uma ocupação desse espaço, muitas vezes por grupos que são excluídos. Muitas vezes você vê grupos de jovens que eles não são ouvidos pela mídia, eles não são ouvidos dentro de casa, não tem políticas públicas para eles, e aí eles passam a ocupar esses espaços da cidade, colocando o seu nome, né, fazendo uma afirmação das suas identidades no espaço urbano e colocando, olha, a gente está aqui. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu vi muito uma pichação que era assim, o dono do muro pintava, e aí vinha um cara e colocava, se pintar, eu picho. Então, é um diálogo, é um debate, é um enfrentamento, é o de quem é esse muro, de quem é essa cidade, o que é o espaço público, o que é o espaço privado, por que alguns grupos não podem ter as suas identidades vistas e expressadas na cidade. Então, eu acho que a pichação ela é muito necessária para a cidade. A gente precisa dela para entender quais são os seus questionamentos, para entender o que é que vem sendo silenciado e aí aparece na pichação, para entender quais são os grupos que precisam de mais visibilidade dentro do espaço urbano e também para perceber, né, essas outras pessoas que estão fora desse diálogo da cidade, para que elas possam perceber que essas pessoas existem. Porque a pichação geralmente ela é codificada, então ela é uma comunicação mais entre os pares. Quem está de fora não sabe o que é que aquele nome significa, não sabe o que é aquela galera, mas vai ver aquela pichação, vai se sentir incomodado, vai sentir que o seu espaço, de certa forma, vai ficar mais sujo, entre aspas. E essa sujeira da cidade, esse incômodo, ele faz você questionar também a própria cidade. Então, mesmo para quem não entende, né, o circuito da pichação, de certa forma vai ser impactado. Tinha uma pichação que era da Elis, não sei se você lembra, Elis Vive, tinha tudo quanto era espaço da cidade.
gerou um bafafá aqui na cidade de Fortaleza. Todo mundo queria saber quem era esse pichador que pichava Elis Vive. Então, acaba fazendo parte também de uma narrativa urbana, coletiva. Por isso que para manter a cidade viva, precisa existir pichação. Sim, ela é um crime ambiental, na verdade. Assim, é menos uma questão de opinião, talvez, né? Você é enquadrado como crime ambiental, né? Então, assim, voltando um pouco para a discussão a respeito da arte. Se a gente compreende que a pichação ela tem uma construção, uma narrativa artística, né, a gente compreende que ela coloca vários elementos para criar essa narrativa, né, e cada elemento ela pode ser interpretado, né? Então, eu como pichador, né, e como artista digital, eu percebo que questionar as instituições, questionar a propriedade privada e o patrimônio público é talvez o elemento que mais distingue a pichação, né, numa perspectiva artística, né, e que é justamente quando isso se enquadra como vandalismo, né, e isso, na verdade, nos dias de hoje, né, eu acho que sempre foi necessário, né? O grafite nas suas origens, antes do grafite de Nova York, ele vem dessa perspectiva, né? Daquelas em Roma, nas frases que eram colocadas contra isso, contra o Império Romano. E hoje ela tem isso também, é uma contravenção, mas se a gente compreende que a sociedade ela está para jogo, né? Ela está em disputa, né? A gente entende também que tem grupos minoritários e que esses grupos têm opinião, que muitas vezes esses grupos eles são calados, muitas vezes, na maioria das vezes, esses grupos eles não dispõem de um discurso formal, né? E outras tantas não querem fazer uso desse discurso formal e a pichação ela expressa por si própria, né? Seja com protesto ou sem protesto, seja um protesto onde o senso comum compreende o que está sendo escrito, seja em códigos, né? A performance da pichação, desafiar determinadas instituições, determinados patrimônios que são extremamente protegidos e que significam muito mais para a sociedade do que simplesmente uma fachada, do que simplesmente um edifício. Você questionar isso é um elemento artístico de altíssima potência, né? Não à toa, performers reconhecidos mundialmente, né? Estão tensionando isso, estão colocando isso claramente num campo não vindo da pichação, né? Que não tem um reconhecimento artístico, mas, né, o senso comum ele tem uma pobreza muito grande. E existe um senso comum formal também, então as instituições elas têm uma pobreza, as instituições jurídicas, né, os estabelecidos, eles têm uma dificuldade de compreender os discursos que se contrapõem e de discutir a legitimidade disso para além do que foi determinado historicamente, oficialmente, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. É porque o status de arte está muito ligado ao status de poder econômico. Então, os grupos que são os grupos dominantes, que têm um poder econômico, eles vão ditar o que é a arte. Se os jovens ou os grupos, né, não é uma expressão feita só por jovens, apesar de muitos jovens, né, serem pichadores. Mas se esses grupos de pichadores eles estão excluídos, eles são grupos que eles não têm muitos recursos financeiros, obviamente que essa expressão ela vai ser colocada não como arte, né? Porque aqueles grupos dominantes eles vão dizer o que é o status de arte ou não. A linguagem da periferia, a linguagem da rua, dificilmente ela vai ser vista como arte. Tanto que, em muitas situações, o grafite, que hoje já é visto como arte, ele passa a ser visto como arte quando vem um artista que ele faz parte, muitas vezes, de outra classe social, uma classe social mais favorecida, teve acesso às universidades, e aí incorpora isso, né, como elemento, e aí passa a ser mais aceito. Não estou dizendo que é a única forma de reconhecimento do grafite como arte, mas está muito associado com a questão econômica também, né, de ditar o que é que pode ser visto como arte ou não, o que é belo, o que é feio. Então, só é arte também o que é belo,
Só que a gente sabe que se a gente for pensar na arte como algo que desloca, que incomoda, se a gente for pensar na performance, na arte contemporânea, já foi superada essa questão da arte como apenas o que é belo, né? E também a própria estética do grafite, quem diz que não é belo, a pessoa para pensar no seu Sharpie, na sua letra, ela passa ali um maior tempão pensando no seu estilo, criando a sua letra. Se tem alguém que copia, aí você vai lá, briga com essa pessoa porque não pode copiar. Então tem toda uma construção, né, do Sharpie, da letra, de ser feita de forma rápida, porque também tem perseguição na rua. Então, é interessante de você pensar, de você estudar também a estética do grafite e a estética da pichação, pensando nas suas diferenciações, mas também nos seus pontos de convergência. Sim, é comum você escutar, você perguntar por que você picha, né? Um pichador. E grande parte, assim, são pessoas que não tiveram tanto acesso a um discurso formal, a um ensino superior e tal. Então, uma coisa que você escuta muito é, tá na veia, né? Tá na veia, eu gosto, nasci para isso, algo assim, né? E assim, tive a oportunidade de estudar e hoje tomo isso mesmo como objeto, né? De vida mesmo, de pensar, de refletir sobre isso, de conversar sobre a pichação, sobre o papel que ela tem, etc. E eu entendo que o ato de pichar, ele traz motivações ou traz realizações, talvez, da nossa existência, que muitas vezes elas são podadas, né, da gente, e que, como a gente busca enxergar a vida de uma maneira formal, né, a partir dos aplicativos, né, que foram colocados, né, na gente, né, no nosso processo de aculturação, e então a gente começa a enxergar a vida numa perspectiva restrita sob a ótica da Bíblia, das religiões, das leis, né, daquilo que está instituído. E aí quando você passa a fazer parte, né, a praticar, a se envolver com a prática, né, com a vivência que ela perpassa tudo isso, ela transcende, né, talvez ela transcenda mandamentos, né, ela quebra com a sacralização da propriedade, né, ela questiona o poder, as estruturas de poder, né? Por que se eu tiver dinheiro, eu tenho condições de ter um outdoor, né? Eu pago um prédio, o edifício que for, para ter um outdoor, e se eu não tiver dinheiro, eu não tenho direito a isso. Por que se eu nasço numa família abastada, nasci, não fiz nada ainda, mas eu tenho direito a ter determinados poderes, a ter uma determinada herança, a nascer num determinado conforto, a ser reconhecido de uma forma ou de outra. E quando a pichação ela se nega a reconhecer essas coisas, ela, mesmo que sem fazer esse processo de reflexão que eu estou apresentando aqui para vocês, mas o corpo, a existência, o corpo passa a ter um gozo diferente, passa a ter um prazer diferente. E isso ele é intrigante. Muitas vezes não se expressa por palavras na boca de pichadores e tal. Mas eu entendo que isso traz muita motivação. Você falar, eu posso sim subir naquele prédio e botar meu nome. Eu posso sim construir uma narrativa na cidade inteira com o meu nome e demarcar meu território. Eu posso sim dizer que isso é arte, que isso é bonito, que eu gosto, que quero ver meu nome. E não me importa se a sociedade está legitimando ou não. Eu tenho os meus que legitimam, que reconhecem e com os quais eu construo uma outra existência. Então, assim, tem uma série de fatores que implicam num gozo para o pichador, num prazer, né? Fora a adrenalina, né? Essa sensação de estar construindo uma outra narrativa, de estar rompendo com o que está posto. Você vê que o próprio discurso publicitário, em campanha política, inclusive, utiliza isso constantemente, né? Aquele que é contra os meios de comunicação, né? O coitado que é oprimido e que agora
conseguiu botar os meios de comunicação aos pés dele. Então, essa narrativa ela é motivante, objetivamente, né? Independente da sua ideologia. Então, eu acho que tem esses vários fatores e que eles realmente implicam nessa motivação que muitas vezes você não consegue explicar, assim, da pichação. Interessante. Vocês concordam com quem afirma que a pichação incentiva a criminalidade, a vida ao crime? Olha, a pichação, ela não necessariamente está associada ao crime. Ela está muito associada à formação, sim, de grupos. Geralmente, quando a pessoa picha, ela está associada a um grupo, mas esse grupo não necessariamente é um grupo criminoso. Apesar da pichação ser considerado um crime. Então, na letra da lei, o pichador, né, ele está cometendo um crime. Mas associar a outros crimes, não necessariamente. É claro que existem, sim, pichadores que estão associados ao crime e utilizam da pichação também como uma forma de demarcação do território. Né? A gente está vivendo uma situação muito complicada aqui na cidade de Fortaleza com as facções. Então, alguns grupos de pichadores hoje, aqui na cidade de Fortaleza, estão associados a facções, mas não necessariamente. A gente vê muita gente que se reúne realmente para se expressar. Se você for ver como a pichação surgiu em Fortaleza, a pichação surge em Fortaleza com grupos de jovens que eles queriam se expressar de alguma forma, foram às ruas. Os grupos nem faziam essa diferenciação entre pichação e grafite. Alguns nomes de galera tinham nome de grafite, grafiteiros, né? Então eles não faziam essa diferenciação. Eles iam para a cidade e faziam essa cobertura da cidade mais com essa intenção de trazer essa contextuação, de trazer esse outro olhar, de estar em grupo também. Eu acho que uma característica muito interessante da pichação é essa formação, essa necessidade do grupo, de estar em grupo, de se apoiar no grupo, de falar a partir de um grupo. Por isso que você coloca o seu nome, mas associa a um grupo, né, uma galera. Eu acho essa relação, né, do que é singular e do que é plural bem interessante também. Então, não necessariamente essas duas coisas elas caminham de forma conjunta, né? Então, acho que a pichação, ela por si só não incentiva a você cometer outros crimes. Eu acho que ela é realmente uma expressão de grupos oprimidos, de alguma forma. Ou é um grupo que ela é oprimido por uma questão de classe social, ou é um grupo que não tem visibilidade, que é um grupo de jovens que acabam não sendo ouvidos pelos grandes veículos de comunicação, que contra a cidade toda revestida de campanhas publicitárias e de monumentos também, que representam uma cultura que é a cultura das elites, né? Se você for ver os monumentos da cidade, eles estão associados à cultura da elite. Os prédios que são tombados eram prédios de famílias que eram representantes da elite. Então, quando a pichação chega e vai questionar esse lugar, esse status da cidade também, de quem tem direito a se expressar, de quem tem direito a ter visibilidade na cidade. Então, está muito associada a essa necessidade de também fazer parte dessa narrativa urbana, de questionar e de ter a sua voz dentro desse espaço. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nestor Garcia Canclini, que ele vai falar sobre cidade, no Culturas Híbridas, Poderes Oblíquos, e aí ele vai falar dessas narrativas que elas estão o tempo inteiro em confronto e como elas são importantes, que é a dos monumentos, a das campanhas publicitárias, da publicidade, que são duas que são autorizadas, que estão dentro das normas, e do grafite, porque essa diferenciação entre grafite e pichação ela é brasileira, né? Então, nos outros países, eles colocam como uma coisa só. Né? E das expressões na rua, das expressões clandestinas que muitas vezes interferem nesses monumentos, questionam esses monumentos. Então, eu vejo muito mais como uma forma de narrativa urbana desses grupos que não encontram outras formas do que como uma associação a outros crimes. Então, eu analiso mais como um aspecto de comunicação, de necessidade de comunicação, necessidade de expressão e também associada a várias outras questões, como uma questão que é cultural, que é bem mais ampla, do que necessariamente está associada a crimes. A questão
da diferença entre grafite, né, e pichação, né, essa diferenciação que foi criada culturalmente aqui, né. É interessante pensar que nós temos um país, por exemplo, com uma classe média bem menor do que nos chamados países desenvolvidos, né? E a gente tem realmente uma desigualdade muito grande. E muitas vezes eu vejo que essa diferenciação, ela funciona nesse sentido, né? Do grafite ocupar os espaços oficiais, né? Receber aquela bênção das instituições, receber um reconhecimento institucional, a possibilidade de um financiamento, né, de ser reconhecido como artista, etc. E muitas vezes o próprio grafite, aqueles que o fazem, né, aqui, eles utilizam desse discurso, né, de dizer que a pichação ela não é arte, de que a pichação está associada ao crime, de que enfim, e colocar inclusive uma perspectiva evolucionista entre pichação e grafite, quando o grafite seria uma evolução da pichação, e eu acho isso nocivo, né? E acho que isso é fruto desse contexto de desigualdade, dessa desigualdade cultivada que a gente tem, né, no país, né? Algo que a gente constrói socialmente e que a gente coloca isso em todas as esferas, né? Seja na pichação, seja na política, seja nessa diferenciação entre grafite e pichação. Teve uma matéria em 2014 que um grafiteiro, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas ele coloca, a matéria aparentemente ela estava vendendo o grafite como sendo esse reformador de criminosos da periferia, né? Então ele era um ex-pichador e agora ele evoluiu, ele é um grafiteiro, né? E eu acho isso muito preocupante, porque que evolução é essa, né? Perder o aspecto questionador, passar a transformar a sua arte, o seu fazer cultural num produto, é uma evolução? Nós estamos ganhando com isso? Porque, para mim, esse é um dos aspectos mais importantes e mais valiosos que a pichação traz. Ele é o grande acréscimo, é a possibilidade da gente olhar para a sociedade estabelecida historicamente, materialmente, simbolicamente, e falar assim, eu não concordo com isso, eu não legitimo isso e eu posso construir outros processos. Então, assim, a pichação, para mim, ela é um grande símbolo disso. Associar ela ao crime é mais um aspecto de como a sociedade brasileira gosta de estigmatizar ou se beneficia estigmatizando aquilo que vem de baixo. Agora nós vamos ver a opinião de algumas pessoas. Confere aí. Olá, meu nome é Davi Sacramento. E sim, eu considero pichação arte. E considero porque arte nada mais é do que a expressão dos seus sentimentos através de alguma expressão artística, através da pintura, através do desenho, através da música. É uma expressão de falar para o mundo o que você sente através do seu corpo, através da sua mente. E não é porque eu não acho bonito, que eu realmente não acho bonito pichação, que eu não considero arte. Considero arte, apesar dos problemas legais, mas sim a expressão de um grupo específico das suas angústias e dores e uma forma de dizer ao mundo o que sente. Meu nome é Vanessa, sou de jornalismo e eu não considero pichação arte porque eles fazem as pichações sem autorização, né? Diferente normalmente do grafite. E também porque são coisas que as pessoas nem podem apreciar, porque a maioria das pessoas nem entendem. Então eu não considero por causa disso. E aí, gente, o que vocês acham da opinião do público? Olha, eu acho que as opiniões foram bem interessantes. Gera muito debate, muita discussão. A gente ouviu a opinião tanto de gente que era a favor, teve um garoto que falou que ele achava sim que pichação era arte, apesar dele não achar belo. Eu achei interessante a forma como ele se expressou, né? Ele falou que pensando a arte como uma forma de expressão, como qualquer tipo de expressão feita com tinta, com o corpo, poderia ser vista como arte. Então, achei bem interessante a forma como ele se expressou. Outras opiniões falavam muito sobre essa história do que é legal, do que não é legal. Então, se é legal, sim, pode ser arte. Se não é legal, se não está normatizado, se não tem uma norma que aprove, não é visto como arte.
Então, a gente já vê aí o poder das instituições, né, operando para ditar o que é arte e o que não é arte. E também essa história da intenção. Se a intenção foi boa, né, se foi para mostrar o seu trabalho, sim, pode ser visto como arte. Só que, na verdade, a intenção da pichação, muitas vezes, eu vou colocar entre aspas, não é boa mesmo. A intenção da pichação é mostrar o que precisa ser mostrado, mostrar as brechas, as rachaduras, as coisas que não estão funcionando. E aí é que a potência artística da pichação se mostra. Aí é que está a força, né, de contestação, de mudança, de fazer você se questionar, de fazer você pensar, que a pichação comporta, exatamente por ela não ser permitida, exatamente por ela não mostrar o que as pessoas já esperam ver. Exatamente por ela mostrar o que tem de sujo, o que tem de feio, o que tem de rachado, né, no espaço urbano. Então, ela exerce essa função, que é uma função muito importante para a construção de uma narrativa citadina, para uma narrativa que ela é polifônica, né, que ela não está só na voz das instituições. Então, acho que as opiniões mostram muito um senso comum que se tem sobre a ideia da pichação ligada muitas vezes ao que não é legal, ao que é feio, e aí a percepção de que só é arte se for belo, né, que é uma percepção que a gente precisa repensar sobre ela, né? Tudo que é arte precisa ser bonito. Outra coisa que é interessante, que uma das meninas que tinha uma opinião contrária à pichação, ela falou que foi que a pichação você não entende. O grafite, sim, você entende, a pichação você não entende. Então, só é arte aquilo que é inteligível, aquilo que você consegue compreender o sentido. Só que, na verdade, a arte, muitas vezes, ela se faz para não ser compreendida mesmo. Ou então para ser compreendida entre os seus pares, entre grupos pequenos. A pichação, ela se faz para ser compreendida entre os seus pares, né? Então, as pessoas que entendem da pichação, elas sabem exatamente o que está escrito ali. Tem um filme que fala sobre pichação em São Paulo, que se chama Picho, que tem até a história de um menino que ele não sabe ler e escrever, mas que ele é um pichador bem conhecido lá na cidade de São Paulo. E todo mundo reconhece a pichação dele e ele reconhece a pichação de todo mundo. Então, ele aprendeu a ler por outro código. Ele consegue ler as pichações da cidade inteira, apesar dele não saber ler e escrever na linguagem, né, da gramática. Então, é muito interessante como esses grupos eles se instauram, como a ideia de arte ainda é uma ideia muito ligada às instituições, ao que é permitido, como eu estava falando, ao que as classes com maior poder econômico elas vão instituir. Então, a gente acaba sendo meio que robozinho e consumindo aquilo que dizem para a gente que é arte, né? E acaba refutando aquilo que faz realmente a gente pensar, a gente se incomodar, a gente se deslocar dessa rotina frenética, maluca, louca, que é a cidade. Já pensou se a cidade fosse toda construída e todas as suas vias diretoras, toda a sua sinalização fosse totalmente correta? A gente não se deparasse com pichação, a gente não deparasse com um buraco, com uma rachadura em canto nenhum da cidade? A gente não ia precisar parar para pensar sobre essa cidade. A gente ia só existir. Então, acho que é o que muita gente está fazendo. E a pichação, ela incomoda tanto exatamente porque ela desloca a gente desse lugar estável, calmo, tranquilo. Ela faz com que a gente realmente fique mexido, né, nessa cidade. Bom, eu acho que eu estou acostumado muito a conversar sobre isso, então, assim, sempre acaba sendo um pouco repetitivo, assim. Quando alguém, como um dos depoimentos colocou, se põe num lugar diferente, né, de falar assim, eu não acho bonito, mas eu reconheço como arte. Isso aí já é o que surpreende, na verdade, porque o comum, o que a gente está habituado a ver, é as pessoas condenando. Às vezes, talvez porque a gente esteja dentro da universidade, os discursos sejam mais mansos, assim, mas o comum que a gente vê é que tem mais que morrer, tem que meter bala, né? Então, enfim, é nessa perspectiva que a gente escuta as pessoas falando sobre pichação. Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai olhar para a história, né, e vai falar assim, quais eram os memes do seu tempo, né? A gente vai
fazer uma leitura da história a partir dos memes. E é legal que, assim, eu já olho e começo a perceber algumas coisas e nesse sentido, né? E tem um meme que me chama a atenção e que eu acho que é pertinente, as pessoas questionam a pichação, mas não questionam os muros, né? Então a gente tem uma situação de extrema desigualdade, a gente tem inúmeros crimes acontecendo, normalizados, pessoas abastadas historicamente, onde muitas vezes você sabe de trajetórias de crimes, pessoas que enricaram com crimes, pessoas que cometem crimes e não são penalizados a contento, assim, na sociedade, crimes políticos, enfim, crimes do colarinho branco, né, como se chama. E essas pessoas, elas, independente desses crimes, elas seguem respeitadas enquanto cidadãos, né, enquanto trabalhadores, né, elas seguem prestigiadas na sociedade, frequentando as altas rodas da sociedade. Enquanto que a pichação e o ladrão de galinha, né, que rouba para comer, né, o próprio traficante de bocada, né, que não é o grande traficante, não é quem faz a droga chegar, esses estão sendo estigmatizados, né? Então, mais uma vez, assim, é importante a gente perceber como o criminoso que tem que estar morto, o bandido morto, né, o bandido bom é bandido morto, né, que se fala, o criminoso que tem que estar morto nunca é aquele bandido que comete os maiores crimes da sociedade, que rouba a maior parte do dinheiro público, ou que faz a manutenção das leis em função dos interesses sociais dele, né? Esse não é o bandido ruim, pelo contrário, quando manipular leis e fazer as coisas em função de transformar leis é algo considerado altamente legítimo. Nós temos uma legislação que ela, inúmeras vezes, ela é utilizada, agora nós estamos vendo isso, lei antiterrorismo, né, e criminalização de movimentos sociais históricos, etc. Então, a lei, eu acho que é algo importante que se diga aqui, a lei, ela não é o parâmetro maior para certo e errado. Ela não é o parâmetro maior para uma sociedade justa, né? Talvez devesse ser o reflexo, mas nós vivemos numa sociedade desigual em que a lei ou não prevalece, ou, em muitos casos, prevalece em função dos mais abastados. Então, é necessário esse deslocamento, sair desse conforto. E a pichação, ela se manifesta nesse sentido, né? Ela não se pressupõe ilegal, ou ela não se pressupõe legal, não quer ocupar o lugar que o grafite hoje ocupa, né? O grafite ele surgiu de uma base muito semelhante, tipográfica, em uma cor, simples, lá em Nova York, né? Que é uma forma muito semelhante com o que a gente chama de pichação hoje, mas ele quis ocupar esses espaços, o espaço da oficialidade. E a pichação ela não se dispõe a isso, pelo contrário. No dia que você legalizar a pichação, ela para de existir. Então, um papel importante dela é fazer esse deslocamento, fazer esse tensionamento. Se eu, enquanto pichador, acho que é importante chegar aqui e conversar sobre essas coisas, é porque eu acho que eu tenho que exercitar a minha existência, etc. E não, em momento nenhum eu estou vindo aqui em função de legalizar a pichação ou qualquer coisa desse tipo, né? E eu acho que é isso, assim, as diferentes opiniões elas estão postas, né? Eu acho que a gente tem que realmente dialogar com isso. É algo que eu converso, inclusive, com o universo da pichação, com os vários pichadores, com as várias galeras, que a gente precisa fazer esse debate. Seja com o policial, que está ali para aplicar a lei, mas, na verdade, ele está executando um certo sadismo ali, ele quer te espancar, né? Ele prefere não te condenar, não te levar para cumprir a lei na polícia, mas te espancar ali, ou te pintar, né? Te dar uma tortura momentânea ali e jogar uma tinta num muro legitima você a violentar a outra, a matar a outra, como muitos defendem,
né? Então, eu entendo que a sociedade ela perdeu os parâmetros de humanidade, né? E a lei já não está tão próxima desses parâmetros, né? Eu acho que é... Então, pessoal, vocês gostariam de deixar alguma consideração final? Bem, pensando no debate, queria agradecer muito, acho que foi um debate muito rico, aprendi muita coisa. Queria agradecer mesmo. Inclusive, pensando nesse aspecto histórico, né, da pichação e da importância dessas inscrições de protesto nos muros, se não fossem essas inscrições, né, de protesto, a gente não saberia que Pompeias protestou contra o Império Romano, né, quando eles desenterraram lá Pompeia, que foi soterrada pelo Vesúvio, né, pelo vulcão. A gente não saberia que as manifestações estudantis de maio de 68 lá na França usavam inscrições como, por exemplo, é proibido proibir, que depois foi utilizada aqui pela Tropicália. A gente não veria as manifestações da ideia, né, lá nos Estados Unidos, a favor dos direitos civis, que eles também utilizaram as inscrições nos muros. A gente também não saberia como é que os jovens se expressavam aqui no Brasil contrário à ditadura militar e contrário a todas as outras ditaduras que aconteceram também na nossa região, né, na América Latina, porque todas essas manifestações elas aconteciam nos muros, porque elas não tinham espaço dentro da grande mídia, a mídia era censurada, não era possível, né, que essas manifestações contrárias aparecessem, e elas apareciam nos muros, à vista de todos, e mesmo que ela fosse apagada no outro dia, mas muita gente já tinha sido impactada por elas. Então é super importante a gente pensar nessas inscrições de protesto, né, mesmo que sejam esses que a gente chama até de carimbos de ego, mesmo que sejam as assinaturas desses grupos que se sentem excluídos e colocam ali os seus nomes para demarcar os seus territórios, como uma forma de protesto que faz com que a gente pense sobre a nossa história, pense sobre a nossa cidade. Então, acho que tem uma importância também histórica fundamental a pichação, por isso que ela precisa continuar a existir. Falou em carimbo de ego, é como se os outros artistas não tivessem um ego, né? Todos têm, todos temos. Como se ele não assinasse também o trabalho. Então, assim, eu quero agradecer, obrigado Letícia pelo convite, obrigado Alessandra pela oportunidade de trocar. E, assim, eu entendo que esse debate ele é importante, né? Muita gente tem falado em resistência ultimamente, né? Eu acho que o país está muito dividido em relação aos posicionamentos mesmo, né? De que sociedade a gente quer, de que relação que a gente quer entre nós, né? Será que é justo, que é humano, que é cristão, né? Essa desumanização que a gente faz do pichador e de vários outros criminosos, assim, vamos dizer, de baixo. Será que é isso mesmo? Será que essa é a construção da sociedade que a gente quer? Será que é eliminando as divergências, eliminando aquilo que questiona o que está instituído, que nós vamos construir a sociedade, o nosso paraíso, nossa sociedade que acreditamos? Eu acredito que não. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, nosso debate está chegando ao fim. A TV Urbana agradece a participação de você, telespectador, e dos participantes Alessandra e Vitor. Uma ótima semana a todos.